Olá, mais um pouquinho de RF, agora em HF. O nosso colega PY2 Charlie Echo Charlie está com um problemão para resolver. E como é que ele resolve a antena dele na chácara? Não tem ruído, tem espaço. Que legal, né? Problemão para resolver. E daí eu sugeri, por que não? Tenho escutado na banda de 80, na banda de 40, pessoal trabalhando com antena de quadro deitada, né? Quadro horizontal, uma quadra horizontal. Aí dei uma olhada na internet e verifiquei que o pessoal chama isso aí de Skywire, loop antena, uma antena de loop Skywire. Então fica mais chique assim, né? Então, fui dar uma olhada como é que isso funciona e encontrei essa referência aqui, essa referência de TA4LYL. O Igit Kaynak, da Turquia, ele fez essa publicação, só peguei o desenho dele para ter uma ideia do que ele estava propondo. É mais ou menos isso daí. Então a ideia é, por exemplo, uma antena como o Cantelli tem lá 20 e poucos metros de largura no terreno, ele pode fazer um quadro de 20 por 20, o que daria um quadro para 80 metros de onda completa, né? 20 metros é um quarto de comprimento de onda para 80. Então comecei a trabalhar nisso no simulador do MM-ANA para ver o que a gente encontra de ressonâncias e tudo mais. Sintonizei a antena, está aqui a antena, usei a referência do nosso amigo da Turquia, alimentando aqui pela ponta, né? Pelo vértice, para ver o que é que dava. E coloquei essa antena a 10 metros de altura com um solo real. Ajustando o comprimento do lado, cheguei a 21 metros e 25 centímetros para conseguir a ressonância. Não é a impedância ótima, mas é a ressonância. Nesse caso, a antena não é nem indutiva nem capacitiva. Encontrei o ponto de ressonância. E cheguei nessa conclusão. Em 80 metros, a 10 metros de altura, a impedância na ressonância, está aqui a ressonância de 0, Jx igual a 0, é de 26 ohms, mais ou menos, bem baixa. Porque ela está muito próxima do solo, né? Está muito próxima do solo. O ganho da ordem de 7,25. A taxa de onda estacionária é uma aberração. Está aqui a curva de onda estacionária, 31 por 1, 21 por 1, né? Porque a impedância é baixa. Então eu alterei o setup do simulador para que ele verifique a taxa de onda estacionária como se eu tivesse um acoplador de antena ajustando os 27 para 50 ohms. Então calcula a estacionária para 27 ohms. E daí chegamos a esta conclusão e ele me diz, olha, em 80 metros, a sua largura de banda para a taxa de onda estacionária menor do que 2 por 1 é de 17 kHz. Bem estreita, bem estreita. O diagrama de radiação horizontal ele é circular e ela tem dois lóbulos verticais a 54 graus. É como se fosse uma almofadinha redonda com uma depressão no meio de 30 dB. Então ela está radiando assim a 55 graus. É legal, legal para comunicações aqui no entorno, 100 km, 200, 300 km, um pouco mais talvez, né? É uma boa antena para esse tipo de comunicação. 40 metros, a mesma antena, sintonia, não mexi no tamanho dela e encontrei a ressonância dela em 711, com uma impedância de 135 ohms mais ou menos e um ganho de 3 dB, um ganho bem baixo, 3 dB. A taxa de onda estacionária, porque a impedância está lá em 136 ohms, ficou ruim, né? Quase 3 por 1 no melhor caso. Ajustando a impedância do simulador para 136 ohms, a largura de faixa deu 108 kHz. Razoável para 40 metros, né? 108 kHz, abaixo de 2 por 1, bastante razoável. Diagrama de radiação, são 4 lóbulos a 60 graus de inclinação. Também nada mal. O ganho
baixo, né? Quase 3 dBi, 2,98 dBi. Em 20 metros, a impedância sobe na ressonância aqui, a impedância 250 e poucos ohms. O ganho subiu de novo, foi para quase 9 dBi. A estacionária, horrível, né? No melhor caso, 5 por 1, por causa dessa impedância de 253 ohms na ressonância. Ajustando o simulador, a largura de faixa em 20 metros, 250 kHz. Muito legal, para 20 metros está bom, 250 kHz em torno da frequência de ajuste. São 8 lóbulos verticais a 37 graus, já dá para fazer até alguns DXs, com quase 9 dBi de ganho. Beleza. Em 15 metros, a impedância sobe mais um pouco aqui na ressonância, 310 ohms mais 315 ohms. O ganho bom, 9,6 dBi. A estacionária para os 320 ohms é horrível, né? 7 por 1, mais ou menos, no melhor caso. Fazendo o ajuste, a gente consegue uma largura de faixa abaixo de 2 por 1 de 339, quase 340 kHz, é praticamente a faixa toda, né? Então, do ponto de vista de desempenho dentro da faixa, para 15 metros, muito bom. São 16 os lóbulos de radiação, o maior deles 27 graus, né? É esse daqui, é o maior, 27, mas tem os outros mais verticais também. E em 10 metros, sobe mais um pouco a impedância aqui, 320 ohms mais ou menos. E o ganho caiu um pouco, 5,1 dBi. Não está lá essas coisas. A estacionária, claro, 320 ohms na estacionária é horrível, 7 para 1. Mas a largura de faixa continua boa, 372 kHz para 10 metros. Tá bom, né? 28 a 28,5, a gente trabalha muito bem aqui dentro, sem problemas. O diagrama de radiação ficou todo doido aqui, né? Ficou uma ameba. Não dá nem para entender direito. Tem aqui um lóbulo a 51 graus, que é esse mais forte, que é o que está marcado aqui, mas tem outro mais forte, tá bom, a 20 graus de elevação mais ou menos, e ela tem um ganho de 5 dBi. O que eu fiz? Fui para 160 metros. Será que acontece alguma coisa em 160 metros? Só para ver, né? Ela não foi feita para 160. Um quadro para 160 metros teria que ter 40 metros de lado, 40 por 40. E nós estamos com 20 por 20. Bom, procurei a ressonância apareceu um pouco abaixo da faixa, aqui em 1.796, com uma impedância bem baixa, de 15,3 ohms mais ou menos. Um ganho até que bom, de 10 dBi. Mas para onde que está esse ganho, né? Vamos ver. A taxa estacionária aqui está horrível, né? Claro, para essa impedância tão baixa. Aqui, ó, para 50 ohms, o melhor caso 3,5. E para ajustando, né, a impedância, a largura de faixa não deu nem 7 kHz, era muito estreita em 160 metros. Fica muito difícil trabalhar em 160. O diagrama de radiação é quase circular, mas ele está apontando exatamente na vertical. Então é uma boa antena para falar com a Lua, com 10 dBi de ganho, mas com uma elevação de 90 graus. É muita coisa, né? Bem para cima. Resumindo, juntando tudo, 160 metros ela fica muito esquisita, com uma elevação de 90 graus, uma impedância muito baixa. A partir de 80 daria para utilizar, fazendo esse ajuste. 40 para cima ela já está com uma impedância bem alta, né? Mas quem sabe um bom transmete, um bom acoplador de antena resolve isso. Eu comparei aqui com o dipolo, só para vocês perceberem que essa impedância baixa não é privilégio da antena de quadro. É uma questão da altura da antena em relação ao solo no comprimento de onda que a gente está usando. Então aqui vocês veem a impedâncias da quadra 16 ohms, 26 ohms, e um dipolo convencional na mesma altura, também dando impedâncias bem baixas.
Os dipolos se comportam como dipolos a partir dos 40 metros, a 10 metros de altura. Um dipolo a 10 metros de altura é um dipolo, ou seja, com impedância em torno de 70 ohms, a partir dos 40 metros. Em 80 ele já cai em impedância, 160 cai mais ainda. E os ganhos estão aqui, mostrando que não estão assim, brigando por ganho, né? O ganho em 160 está em torno de 10 dBi, em 80, 7, 8 dBi. Aqui em 40 a quadra, neste caso, está perdendo feio, 3 dBi contra 6. O contrário acontece em 20, já ganhou 9 aqui, eram só 4,6. Em 15, 9,6, 6,2 e em 10 metros empatou. Aí, para tirar a cisma, eu disse, deixa eu ver o que acontece se eu alimentar o quadro no lado. Em vez de eu alimentar no vértice, eu vou alimentar aqui no lado. E testei para 80 metros. E aí estão as comparações. O que antes era uma impedância de 26 ohms, mais ou menos, subiu para 76 ohms. Melhorou muito. E só em 80, tá? O ganho de 7,25 dBi subiu para 7,5 dBi. Melhorou um pouco. Ficou mais bem comportado também, né? A taxa de onda estacionária em 50 ohms também melhorou muito. Olha as escalas aqui, da ordem de 20, 30, 40 por 1, caiu para algo que a gente costuma ver normalmente. Olha, 2, 2,5, 3, sem ajustar a impedância. Ajustando a impedância, o que era uma largura de faixa de 17 kHz antes, para 2 para 1, aumentou para 52 kHz, que para 80 metros já está começando a ficar melhor. É mais ou menos o que um dipolo nos oferece em 80 metros também, ok? Então, parece simpática essa possibilidade de alimentar o quadro não pelo vértice, como eu vi na internet em algumas propostas, mas pela lateral. O diagrama de radiação era assim, né, circular, com lóbulos a 54 graus. Ele passou a ter uma pequena protuberância nos 4 lados, né? E baixou o ângulo para 48, ficou um pouco mais raso o ângulo de ataque, e o ganho subiu, né? Era 7,23, foi para 7,49. Não é grande coisa, mas mostrou algum desempenho. Enfim, cabe aqui agora rever toda essa simulação, por isso eu chamei de parte 1. Assim que eu tiver um pouquinho mais de tempo, eu vou refazer toda a simulação com a alimentação no lado do quadro e não no vértice, e verificar alguma estratégia com descida de linha balanceada, transformador de impedância, balão, enfim, de tal forma a dar uma ajustada nessas impedâncias, para não ficar tão difícil para um acoplador de antena resolver isso, né? Porque as impedâncias estão muito díspares do jeito como está aí. As frequências mais baixas, impedância muito baixa, depois impedância muito alta, nas frequências mais altas. Então nós precisamos fazer alguma estratégia para melhorar isso. Então vai ficar para a parte 2. Até mais.